E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Direta. E você sabe que aqui é o nosso podcast, você pode nos escutar tanto no Spotify, pode nos ver no YouTube, nas redes sociais como Instagram, Facebook, onde você nos encontrar, tá certo? Nosso podcast hoje nós vamos falar sobre direito penal, vamos falar sobre crime, direito criminal, se você quiser assim saber. Nós vamos falar sobre histórias de vida com dois advogados atuantes na área. Se você é advogado, se você é advogada, estudante de direito, gente. Se você é estudante de direito, você não pode perder esse podcast, não. A área mais amada da faculdade. A área que todo mundo fala que vai ficar rico. E nós trouxemos os meninos que são ricos com isso, entendeu? Nós trouxemos, bem-vindos, viu? Alonso e Iago, bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Denis. Obrigado, Denis. E é isso, já nesse começo, é a área que deixa o jovem advogado rico? É uma área, sem dúvidas, que o dinheiro ele vem mais rápido, né? Pois no criminal a gente não trabalha sem receber antes, né? Já é uma máxima. Já é uma Ao contrário do previdenciário, por exemplo, que você ingressa com a ação para ganhar tempos depois, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, viu? Sobre parte financeira. Alonso, começo de carreira, já conseguiu ganhar dinheiro naqueles primeiros meses de carreira? 2 semanas em casa, estava ali bolando uma ideia, o que eu vou fazer de futuro, escritório, e agora o telefone toca, Instagram, tal, mandou uma mensagem. Doutor, você pode me ajudar? Pode tirar uma dúvida? Eu, claro, fica à vontade. Então, meu namorado foi preso. Eu falei, ele foi preso. Pera aí que eu vou te ligar. Um minutinho. Aí liguei pra ela, falou, olha, tá indo pra delegacia agora, ali no 31 de março, 3º DP de São José, funcionava o plantão ali na época. Falei, estou indo pra ir agora. Só que tem um porém. Eu preciso que você abra o seu aplicativo do banco e faça uma coisa chamada Pix. Aí fez o Pix, caiu na conta. Olha, Quanto que é o Pix nessa visita? Quanto é que foi? Pra quem tá nos acompanhando aqui hoje. Eu cobrei R$1.000 deles. R$1.000. Esse foi o primeiro caso, primeiro Muito flagrante. legal. Cobrei R$1.000. E eu trabalhava no escritório antes de abrir o meu próprio e eu ganhava R$2.000 salário mensal. Então, numa noite eu tava ganhando o que eu ganhava em 30 dias. Gente, você que tá nos acompanhando, nós vamos falar sobre isso, viu? Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre família, esporte também, hobby, enfim. Vamos falar sobre tudo que envolve, né, esse início da carreira, né? O início, principalmente o início da carreira. E também uma alavancagem de carreira, especificamente para quem quer trabalhar com toda a área voltada ao direito penal, tá certo? Então você é muito bem-vindo aqui no nosso podcast, é uma honra te receber. Já deixa sua pergunta, sua dúvida, enfim, nós estamos em todas as plataformas, como eu disse, e se você quiser participar do podcast, se você quiser mandar uma mensagem, você pode nos mandar. Você sabe que esse podcast é itinerante agora. Se o Iago quiser fazer esse podcast lá no escritório dele, ele pode levar o Danilo, ele contrata o Danilo Pastor, que a gente chama, e o Danilo monta lá. Se vocês quiserem fazer um podcast, quer fazer um podcast nosso, voltado para, sei lá, Abracrim, não sei aquilo que vocês participam, enfim, podcast, vocês vão encabeçar esse podcast, vocês podem pegar, contrata esse material, leva, monta lá no seu escritório, é só mandar uma mensagem pro Danilo, você que está nos acompanhando também pode ter seu próprio podcast. Então a gente utiliza esse momento também para divulgar o serviço de quem nos apoia, tá bom? Gente, vamos lá, conta pra gente quem foi o Iago criança, como é que foi essa ideia, de onde que nasceu, São José mesmo, como é que foi sua realidade, Iago? Denis, eu nasci em João Pessoa. Olha só. Antes de eu nascer, a minha família tinha bastante dinheiro. Era uma família muito boa lá em João Pessoa. A gente tinha condições de vida muito boas. Em determinado momento, a minha família teve um problema financeiro muito grande. Minha mãe veio para São Paulo, retornou para São Paulo, né? Minha família é toda daqui, da região. E aqui foi, né? Aos trancos e barrancos, a gente foi melhorando a vida. Eu tive sorte de poder estudar em alguns colégios particulares, né? Por mais que eu não tivesse uma vida igual àqueles que eu estudava junto. Mas aos poucos... Família de trabalhadores, né? Batalhadores ali. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, né? Não é a família que tá sobrando, né? Não, sempre foi bem ralado, mas graças a Deus nunca passei também grandes necessidades. Exatamente, mas foi isso. Estudou aqui em São José, então. Você fala São Paulo, São José, no caso. Isso, né? exatamente. Eu fui criado, sou daqui de São José desde os 5 anos. Estou aqui em São José. E como é que chegou o direito, então, na sua vida, irmão? Eu já com 10, 11 anos assistindo filmes de advogados, né? Advogados criminalistas, inclusive. Eu comecei a me encantar pela profissão de advogado criminal. Não tinha vontade de ser juiz, não tinha vontade de ser policial, nada. O júri. Era o advogado, justamente o júri, né? E aí eu lembro que quando eu assisti alguns filmes, né? Eu lembro um deles foi Tempo de Matar, foi um filme bem legal de
de júri que relatam um cara que se vingou dos filhos dos rapazes que estupraram a sua filha. Então, é um caso bem bacana. Depois eu assisti também Advogado do Diabo, aí fui criando aquilo, né? E eu lia bastante, todo mundo me falava, você vai virar advogado, você vai virar advogado. Então, isso daí... E foi mesmo, hein? E foi. Quantos anos, Iago? Quantos anos que eu estou advogando? 7 anos. E pegou a carteira da OAB com quantos anos? Eu peguei com 24. 24 anos. Novinho. Isso, 24 anos. E aí, Alonso, era de criança também ou não? Vamos lá. De criança... Que sonhava já ser advogado? Como é que foi com você essa realidade? Tá. Nasceu aqui em São José? Conta pra gente. Desde aí. pequenininho, a mãe ia dar bronca, eu argumentava. Né? Fulano de tal ia dar bronca, eu argumentava. Mas você vai ser advogado. Uma criança que tem resposta pra tudo. E não é que aconteceu. E como o Iago também, nunca pensei em ser promotor, juiz, desembargador, nada. Sempre sonhei em ser advogado. E não pensava, né, inicialmente, ser advogado criminalista, mas por uma distribuição até de sorte, de competência técnica, acabei sendo nichada na área criminal, ia muito bem nas matérias na faculdade. Quando fomos fazer um estágio na Defensoria Pública, o doutor Iago também fez o estágio junto comigo, fui distribuído para a área criminal, para a Defensoria, e ali foi uma bagagem gigantesca, aprendi muito com os defensores públicos, o Rodrigo, com a Lívia, com o André, com todos eles. Me ensinaram, foi uma baita de uma escola, não só uma escola técnica, mas uma escola de como ser um melhor ser humano. A gente lidava ali com todos os tipos de crimes, com todo tipo de pessoas, na sua grande maioria pessoas hipossuficientes, que não tinham condições de contratar um advogado. Então foi um baita de um aprendizado e ali meus olhos brilharam pela área criminal especificamente e assim foi a construção como um todo. E fala pra mim uma coisa, a questão do estágio, para quem quer ser um advogado criminalista, que nem vocês estão falando, a gente sempre sonhou em fazer essa realidade diária, né? Sim. O estágio muda muito a realidade disso daí? Foi essencial, Denis. Como eu disse, né, eu ingressei querendo ser advogado criminal, mas no início da faculdade eu desanimei um pouco, por causa de professores, algumas coisas assim. Eu ia muito bem na matéria, mas aquilo ali começou a me chamar a atenção outras coisas, né? Advogado corporativo, algo nesse sentido. Então, em determinado momento, comecei a fazer, né, provas, né, para ingressar. E aí eu chegava sempre nas últimas etapas, na entrevista final. Quando eu ouvia a descrição da vaga, eu falava, cara, mas isso aí não parece para mim, né? Ficar atrás da mesa, reunião, planilha, não sei o que lá. E eu também já estava insatisfeito, eu trabalhava no escritório de direito do consumidor, né? Então, eu também já estava insatisfeito. Aí eu cheguei uma pessoa que trabalhava na defensoria, eu falei assim, olha, me avisa quando tiver concurso. Mas eu quero entrar na criminal, nem me coloca para ir trabalhar com direito de família, etc. Aí eu fiz a prova, ela tinha vaga disponível na criminal, fui para criminal, aí já era. Me apaixonei, assim, totalmente. Com uma semana me chamaram para fazer entrevista na Embraer. Aí eu fui, mesma coisa. Na última, né, perguntaram antes de falar na entrevista, falar sobre a vaga, falou, o que você gosta? Eu falei, gosto de falar com pessoas, gosto de resolver problema diferente todo dia, gosto de uma rotina dinâmica, falei tudo. Eles descreveram a vaga totalmente contrária. Aí na hora eu já vi que eu não ia passar e fiquei feliz. Fiquei feliz, dessa vez eu fiquei feliz. Falei, finalmente me encontrei no criminal e aí a gente caiu de cabeça. É essencial, né? A gente aprende muito, em estágio como defensoria pública, você se torna uma pessoa melhor, como o Leandro falou. Você vê as mazelas, né, que o Estado pratica contra o cidadão, que é comum, que não é coisa de discurso político, não existe. Não existe, né? Existe muito, e aí você se apaixona, né? Isso que o Iago fala sobre aquilo que acontece com o Estado, eu vivo de INSS, né? Minha área é aposentadoria, Sim. especialmente a aposentadoria do PCD. Aquilo que envolve INSS, eu estou mergulhado, né? Então, quanto a isso, você quer ser maltratado, você vai no INSS. Exatamente. Né? Você quer ser maltratado, você Vai na agenda uma delegacia. perícia. Né? Agenda uma perícia no INSS. Você fala, não, tô bem aqui na minha casa, eu quero ficar triste. Vai lá agendar uma perícia. Entendeu? Você vai ser humilhado na grande maioria das vezes. E né? fora a questão também do desrespeito dos órgãos contra a própria lei. Então, assim, o pessoal fala, nossa, tem muito processo porque advogado processa muito. Não, mas o Estado está descumprindo as próprias leis. Então, a gente é obrigado, né, a entrar com medida, tanto na área previdenciária como a gente, por exemplo, habeas corpus. Aquilo ali é óbvio que é errado. Por que a gente tem que falar tantas vezes, em tantas instâncias, até que seja Flagrante constrangimento legal exato, constatado e você precisa repetir inúmeras vezes. E se chama flagrante constrangimento legal, exatamente. E na área criminal também, Denis, a gente atua contra o Estado igual ao previdenciário, né? Diferente do civilista, do familiarista que enfrenta outro par, nós não.
A gente enfrenta a máquina do Estado, né? O Estado tem a máquina de produzir a prova nas mãos. A gente sempre faz comentário em plenários do júri. Quantos policiais militares existem no Estado de São Paulo? Quantos policiais civis existem no Estado de São Paulo? Delegacias, promotores, juízes. Olha a máquina do Estado na mão. Quem que o seu cliente tem? Um advogado contra toda a máquina. Por isso que a disparidade de armas é muito grande. E nos Estados Unidos, a votação no Tribunal do Júri tem que ser de forma unânime e não por maioria simples igual no Brasil. Porque se um lá decidir absolver, significa que o Estado, com a sua máquina na mão, não conseguiu comprovar de forma cabal que aquela pessoa é culpada. Perfeito, perfeito. E diante disso daí, ó, a gente está apaixonado pela matéria de direito criminal, porque essa é a paixão da faculdade, não é, gente? Vocês encontraram isso na sala também? Sim. Como é que era isso na faculdade? Os olhos Todo mundo, brilham, Todo mundo queria, Todo né? mundo queria. É uma área muito glamourizada, né? As pessoas... acho que não tem nem a dimensão da dificuldade também do outro lado. Exatamente nisso do que eu quero ralo entrar. que é. Qual né? que é a parte difícil desse início de carreira? Algumas pessoas falam assim, ó, a parte difícil para o jovem advogado criminalista, isso é uma conversa interna Sim. muitas vezes, mas é bom a gente trazer aqui as claras, porque o nosso tema é conversa direta. Sim. Então o pessoal fala assim, ó, a questão que não tem espaço para o advogado jovem atuar na área criminal é porque a defensoria já faz a parte que o advogado jovem faria. Como é que é isso? Então, pra na vocês? Como verdade, funciona? Denis, o que eu vejo é o seguinte, né? O primeiro ponto, eu acho que o profissional que quer trabalhar com direito criminal, ele tem que ter o conhecimento técnico, né? Ele tem que ter o conhecimento técnico, ele tem que também trabalhar com muita honestidade. Eu acho que isso às vezes a pessoa esquece, mas tem que ser muito honesto com o cliente. Né? E também se colocar nos lugares também corretos, né? Frequentar, eu acho, ambientes, por exemplo, até a OAB, você ser amigo de advogados que não são criminalistas. É de indica, hein? Frequentar também grupos de advogados criminalistas para você conseguir experiência. Então, assim, é tudo isso, né? Você tem que Tem que ser relacionado, se né? relacionar. Hoje em dia o né? pessoal fala assim, você tem que ter um network. Exatamente. Relacionamento puro, né? E a dificuldade, eu acho que inicial do advogado criminalista, pelo menos no meu caso, né? Foi a questão do cliente, né? Eu acho que é de todo advogado, porque a parte técnica você já aprendeu, né? Na faculdade, você aprendeu no estágio. A gente, por exemplo, quando a gente abriu nosso escritório, a gente já tinha tido uma experiência de estágio e depois de escritório. E por coincidência, nós dois também no mesmo escritório. Eu ganhava também a mesma coisa que o Alonso. Era um rico, era um advogado de R$2.000 por mês. Milionários. E assim, é o que o Alonso falou, né? Daí passa 2, 3 semanas, um mês, pum, num dia você já ganhou mais, você ganhou um mês inteiro. Aí você começa depois a fazer o cálculo assim, nossa, esse processo já ganhei meu ano. Então, você já... Essa É a melhor muito área. bom, É muito a hora bom. que você olha, fala, tô rico. Você não tá rico ainda, mas em referente pra àquilo que você tava... Isso, pra quem ganhava R$800 isso. na defensoria, depois 2.000 no advogado júnior, pô, 5.000 já 5 é mil na muito dinheiro, semana, pô, na é semana, muito dinheiro. 2 dias, Muito né? dinheiro. E até hoje, vou ser bem sincero, eu precifico pelo meu salário, meu primeiro salário de advogado. Às vezes eu vejo, né, determinado processo ganhei bem e falo, puta, foi tantos meses. Foram meses tantos trabalhados. meses trabalhados, é isso aí. Caiu um muito pique de bom. 100 mil na conta, meu. Isso aqui Isso foi brilha ano os de olhos, trabalho. 4 anos, né? 4 anos de trabalho, olha só isso aí, cara. Brilha os olhos na hora Isso que aí você é vê muito isso, bom, né? muito bom. Porque a gente olha os obstáculos, Denis, da iniciação na advocacia criminal, ela parte muito no pressuposto também de saber ter jogo de cintura. Então, às vezes você tem a parte de conhecimento técnico, você Exatamente. sabe toda a parte penal, processo penal na sua cabeça. Porém, quando você chega numa delegacia, e aí? O que eu faço agora? Onde que eu falo o artigo X, artigo... Não, é outro momento ali. Quando eu chego num presídio, como que eu marco um agendamento no presídio? Tem coisa que é técnica, né? Do Sim. dia, assim, da prática. Prática, exatamente. Então, essas dificuldades, e você, quando você vai conversar com o seu cliente, ele sabe se você tem ou não esse conhecimento prático. Porque ele vai te perguntar coisas que são práticas. Doutor, fulano de tal vai ser transferido para um presídio. Eu posso visitar ele hoje? Não, você precisa fazer uma carteirinha, você precisa mandar documentação. E pra onde que eu mando a Exatamente. documentação? Isso aí vocês sabem de cor, né? Isso aí é de Exato. de vocês. Hoje em dia, eu até tenho colocado no meu escritório, né, esse é um pós-venda, de Isso certa mesmo. forma, né? Então, assim, quando a pessoa está presa, por exemplo, aqui em São José dos Campos, eu já sei toda a cartilha, né, daqui da região. Então, aí pro cliente também, ele valoriza muito isso. Porque, assim, no criminal, muitas das vezes, o cliente ele vai ser condenado, né? Por mais que a gente faça o melhor trabalho, a grande realidade é essa, né? A gente pega causas muito ingratas. E o que ele leva em consideração para te indicar também para outras pessoas e etc. E até a gratidão que ele vai ter por você, é isso. É você estar junto, é você ter sido honesto, né? Ter feito um bom trabalho, ter se esforçado.
Então, assim, é bem importante a gente ter esse conhecimento, né? E isso é com o tempo. E o direito criminal também vive do boca a boca, porque o direito previdenciário eu vivo da indicação de clientes. Por mais que a gente tenha internet, toda essa realidade, mas o que é forte aqui no nosso escritório, nós temos mais de 500 avaliações 5 estrelas no Google. Sim. E eu poderia ter 2.000, porque eu não consigo pedir para todo mundo, né? Então, assim, vocês também vivem do boca a boca? Sim, sem sombra de dúvidas. No criminal, Denis, existe muito o quesito da pessoalidade, né? Então, o criminalista ele é conhecido como o super-herói. Esse é o meu advogado criminalista. O exemplo que eu trago nisso daí é, assim, vocês contratam, né? A gente contrata a Ivete Sangalo pra fazer um show aqui, né, pra gente. Exato, Aí no Exatamente. dia vem a Patrícia Sangalo. sei Não, lá. não dá. Sou Então, irmã dela, eu ele canto é igual um ela. vínculo muito Que forte. é ela, né, cara? A Exatamente. pessoa quer o advogado. É um vínculo né? muito Isso forte que- de confiança, né? É muito forte. Você também está lidando, às vezes, com uma coisa que pode levar aquela pessoa a ficar 30 anos presa, enfim, passar o resto da vida presa e ele quer você, ele não quer outra pessoa. É o que eu sempre faço de comparação, Denis. Depois da sua vida, que é o que te faz respirar, qual que é o ponto mais importante na sua vida? Qual que é o bem mais precioso? É a sua liberdade. Quanto custa a sua liberdade? Isso é um ponto muito importante. Então a pessoa está confiando em você, é o segundo bem mais precioso da vida dela. E o que é a vida sem liberdade também, né? Exato. Esse é um Exatamente. grande ponto. Né? E como é que fica essa realidade? Porque eu vi vocês na televisão, tava em Cachoeira Paulista lá, mandei uma foto, vocês num júri cabuloso. Sei lá, o cara tinha matado a filha, enterrado. Eu vi na internet, assim, na TV do restaurante. Tipo, o pai mata a filha, o padrasto mata a filha e enterra. No próprio quarto. No próprio quarto. E vocês lá fazendo a defesa dos caras e o pessoal lá. Esses advogados não valem nada. Uhum. Esses advogados. É bem interessante, né? Como é que é essa realidade Esse aí? caso aí você vê que é você, né, e o cliente contra o resto do mundo. Né? Porque você conta, por exemplo, para sua mãe, eu quando contei para meus pais, né, para minha esposa, né, super animado que eu ia participar desse caso, porque ele tinha uma repercussão midiática muito grande, ficou todo mundo assim, tipo, nossa, Você não tem coração. mas você não tem coração, você vai defender esse cara mesmo? Você não Então, acredita em Jesus? bem isso. Então, a gente lá nesse caso, a gente foi ofendido pelas pessoas que estavam na plateia, algumas vezes durante o dia, né? Na Quase verdade, agredidos. quase agredidos. Tivemos que quase pedir escolta policial para ir embora. Exato. Mas, assim, eu senti uma satisfação muito grande que eu falei, cara, Vocês podem contar um pouquinho da realidade? Conta pra gente aí como é que é a situação desse caso. Quer começar? pode ir. Tá. Esse é um caso repercutiu muito no estado de Jacareí, ali no Parque Meia Lua. É um caso em que o pai estava sendo acusado de matar a sua filha e de enterrar na própria casa. Então, a repercussão midiática, a gente fala do processo penal midiático, foi muito grande nesse caso. É um caso muito grande, é um fato muito relevante. E nesse dia do plenário, então tinha a família com a camiseta, com a imagem da criança, com uma foto dela. A família estava em peso lá no plenário do júri. Então a gente, como advogado de defesa, e para piorar a situação, o nosso cliente negava a autoria do crime. Então a gente teria que sustentar uma negativa de autoria, que não foi ele que matou. Ah, mas as provas não apontavam? Sim, mas ele negou. Então a tese de defesa ela parte muito do pressuposto daquilo que o nosso cliente vai narrar. Então, nesse caso, era uma negativa de autoria, com uma tese subsidiária que a gente fala de afastamento da qualificadora do feminicídio, porque não foi um crime em razão do sexo feminino. Então, o nosso foco era em afastar a qualificadora e nós já sabíamos que no mérito ele seria condenado. Mas para a família entender isso é muito difícil. Então, é um caso pesado. Teve um momento em que uma das parentes tentou entrar no plenário, o segurança segurou ela, elas passavam, xingavam a gente. Aí encontrei com uma na escada em determinado momento. Como você tem coragem, doutor, de defendê-lo? Eu falei, a senhora acredita em Deus? Aí ela, sim, doutor, sim, acredito. Entrega nas mãos de Deus. E desci a escada. Entendi. E a gente tem que ter também o equilíbrio, né? Porque a gente não pode esquecer que são vítimas, né? São pessoas enlutadas, pessoas que estão sofrendo, né? E aquilo ali a gente tem que defender nosso cliente também da melhor forma possível. Sem atacar a família, né? Sem atacar ali também, né? A gente tem que tentar sempre isso, né? Logicamente, tem casos que, por exemplo, a vítima não é uma santa, né? Infelizmente, ou, por exemplo, ameaçou nosso cliente, enfim, agrediu o nosso cliente. Então, assim, a gente é obrigado, né, a contextualizar esses pontos, né? Não tem como a gente deixar de falar isso também só por respeito à família, né? A gente tem que fazer porque é essencial num caso desse, né? Mas... E como é que é chegar em casa, né? Que nem você falou assim, meus pais e tal.
existe um peso na consciência ou apenas o sentimento do dever cumprido? Dever Porque cumprido dever e empolgação, eu acho. Eu chego em casa egoísta. felizão. Faca na caveira. Faca Felizão. E um cansaço forte, né? Que plenária é cansativo. Esse júri durou 12 horas. Acabou 11h30 da noite. E Começou... como é que é pra quem... Vocês almoçam lá, vocês jantam? Como é que é? Vocês param? Como é que funciona Tem o suspensão júri? dos trabalhos. Explica pra geralmente gente. para por 1 hora e meia. Isso. E a gente vai para um restaurante, geralmente, almoçar. Então, Almoça, dá uma distraída, né? Uma desligada. Nesse júri aí eu roubei pizza dos jurados, né? Que Entendi. chegou de noite, levou pizza, o próprio fórum, né? Comprou pizza. Porque onde que o jurado fica nesse momento, né? A pessoa que vai decidir sobre o futuro dessa Eles pessoa. ficam, né, a todo tempo lá no plenário, né? Em frente ao promotor, a defesa, o juiz, né? Ouvindo o depoimento de todas as testemunhas. Né? E nesses momentos de pausa, eles geralmente ficam dentro da sala secreta. Aí é lá que eles se alimentam, é lá que fica nesse momento aguardando, né? Eu tive uma oportunidade no estágio, porque teve uma juíza lá que ela teve... ela se identificou comigo quando jovem, né? Eu trabalhava no cartório eleitoral de Santa Branca e ela era juíza de Salesópolis. E ela falou, cara, gostei de você e tal, vou te levar para a sala secreta de um júri. Então você fica comigo lá na sala secreta para você ver a votação. E o advogado na hora ficava assim, vocês podem colocar sim ou vocês podem colocar não. Sim ou não? Sim. Ele falou umas 25 vezes, sabe, na sala secreta. Mas eu contei 25 vezes que ele falou sim ou não, sim ou não. E aí, diferente desse caso, o réu, ele tinha dito assim, olha, eu de fato matei, né? Era uma questão lá, tinha assassinado por causa de uma vara de pesca, um negócio assim, motivo torpe, toda essa realidade, né? E na hora do júri, acho que o pessoal ficou meio confuso e colocou que não, então aí ele foi absolvido, sabe? O rapaz foi absolvido. Aí um dos jurados falou, não, mas eu não entendi direito, eu já tinha votado, né? Não volta, né? É isso? Não Como volta. é que é? Aí nesses casos... Conta pra gente aqui. Nesses casos, existe geralmente um recurso, né? Muitas das vezes do próprio Ministério Público, né? Vai ser o Ministério Público que vai recorrer e vai alegar que houve, né, uma decisão contrária, né, à prova dos autos. Por quê? Porque teve uma confissão e mesmo assim o jurado, né, por exemplo, negou a autoria. Isso, foi isso, negou a autoria, foi isso daí. Negou a autoria e é contraditório, né? Então, por conta dessa contradição, anula o julgamento e aí tem um outro julgamento. Mas tem uma curiosidade dos jurados que eles podem absolver por um quesito que nenhum juiz pode absolver, chamado clemência. Então, se o jurado entender que ele deve, naquele caso, aplicar o perdão, ele pode aplicar o perdão por um quesito genérico. O terceiro quesito no júri é: os jurados absolvem fulano de tal? Eles podem responder sim, sem fundamentar. Então, eles podem absolver pela clemência, pelo perdão. Ou seja, nós, como jurados, como conselho de sentença, estamos perdoando a fulana tal ou fulano tal. Conta pra gente, pra quem tá na faculdade agora. A pessoa tá na faculdade, ela quer ingressar, ela já começa no júri, é isso? Aí já aparece um júri de cara, faz inscrição na Defensoria Pública, não sei, como é que funciona isso? Eu acho que para quem quer trabalhar no júri, o primeiro passo é acompanhar outros advogados. É isso. Eu acho que tem que fazer aí pelo menos uns 5 júris ali, no mínimo, ali acompanhando, né? Um outro advogado mais experiente. E depois disso você pode, né, se inscrever na própria Defensoria Pública, né? A visibilidade também de você estar indo no júri, ela vai trazer mais júris para você. Então isso daí, essa questão de você acompanhar outros advogados, te ajuda de 2 jeitos. Mais experiência, mais visibilidade. Então acho que o primeiro passo é esse. Eu, Iago, não iria assim, com a cara e com a coragem apenas, né? É um procedimento totalmente diferente de outros processos. Tem advogados criminalistas que não fazem júri, advogados experientes. Por quê? Porque é um outro mundo. É um outro mundo. Você fala de um outro jeito, você fala coisas menos técnicas, você usa muita experiência de vida, é outra dentro do... Estava conversando com um cirurgião, ele disse assim, ó, dentro da medicina tem o cirurgião e os médicos, né? Vocês consideram assim também, dentro da advocacia? Tem a advocacia criminal e as outras áreas? Ah, é também. Isso? Eu sou apaixonado. Vamos jogar na mesa aqui, como é que funciona isso? Ele falou pra mim assim, não, tem várias fases. Tem o psicólogo, o psiquiatra e tem o médico, entendeu? Ele Sim. disse aqui na mesa brincando com a gente. Como é que vocês se veem numa realidade dessa? Eu digo pra todo mundo, não tem como você se sentir mais advogado do que você está fazendo um tribunal do júri. Não tem como. Ali o direito de defesa é
é excepcional. São ali dois não tem momentos, como. né? Tribunal do júri e uma sustentação oral. Mas São lá- dois momentos, mas especialmente o O tribunal tribunal do do júri, júri quando é- você pisa num júri, é diferente, Denis. É apaixonante? A hora que você ouve a defesa, tem a palavra pelo prazo regimental. Aí o mundo cai Uma nas suas hora e meia para costas. você falar. Aí- Só que o júri também ele tem uma pegada muito diferente. Por exemplo, no cross-examination, que são as perguntas cruzadas na inquirição de testemunhas. Esse é um momento que muitas pessoas desconsideram. E é um dos momentos onde você vai produzir a prova para os jurados que estão ali. A pergunta que você fizer, a determinada resposta que você obtiver, vai muitas vezes solucionar um caso. O Dr. Iago participou de um muito relevante, né, em que o policial falou: a gente errou, a gente errou, a gente errou. Aí não teve como, Sem né? mais perguntas, Excelência. O advogado só falou isso. Falou assim, ó, a gente já ganhou o júri. Ele sentou do meu lado e falou. Então, assim, foi por quê? Por causa dessa resposta, dessa pergunta, né? Então, assim, é muito importante o preparo, né? Antes do júri. Você não pode chegar lá na cara e na coragem. Isso daí, inclusive em cursos, etc., de advogado muito mais experientes, assim, com 1.000 júris, 2.000 júris, e eles falam, até hoje eu levo anotado o que eu vou perguntar. Até hoje. Então, assim, você vê que mesmo uma pessoa experiente, né? Quem sabe que a humildade vale mais que qualquer faculdade. E na prática é isso, né, cara? A humildade, mesmo com a experiência, eu me coloco à disposição do serviço. Mesmo com a experiência, eu tenho a humildade de sentar e anotar tudo num papel, de levar as perguntas já prontas. Vocês se preparam? Como é que funciona a preparação de um júri, gente? Conta aí pra A gente. gente se prepara. A gente Engorda na preparação de um júri ou não? pouco. Vocês comem só saladinhas enquanto preparam o júri ouvindo música clássica? Conta aí pra gente. Muitas Fala. músicas clássicas, né, inclusive. A gente formou um time, que é eu, o Iago e o Schmidt, né? Que é um time para plenário do júri. A gente se uniu, nós somos 3 escritórios criminais individuais, mas nós se unimos por uma causa, que é o plenário do Tribunal do Júri. Então, todos os plenários nós fazemos através do nosso time. Então, a gente faz alguns encontros. O primeiro encontro, após o fechamento de contrato, óbvio, ele é um encontro estratégico, que é formalizar a tese defensiva. Porque Olha, tem um procedimento operacional padrão Sim, aí, não é da sim. cabeça o Não, negócio, a é gente muita criou, técnica. a gente criou. Vamos lá então. Ó, gente, arrasta pra cima aqui, vem aqui com a gente. E aí, conta pra gente. Formalização da tese defensiva, que é o momento estratégico. O segundo é a preparação, distribuição de falas e teses. Então, a gente definiu qual será a tese do plenário. A segunda reunião, nós vamos distribuir quem vai falar em cada parte, para que nenhum atropele o outro. Então, a gente sincroniza até os momentos que um vai entrar. Eu vou ler trecho do livro. Na hora que eu finalizar essa palavra, você entra. Que isso. A hora que acabar esse vídeo é minha vez. Então, assim, a gente deixa de um jeito muito sincronizado. Uma preparação de um show, então, júri. E agora a gente também acrescentou o quê? A gente comprou equipamento, né, do nosso bolso, a gente comprou então uma TV, um tripé, a gente exibe uma apresentação, né? Então a gente faz uma apresentação no PowerPoint, no Canva, enfim, e para mostrar a nossa prova a gente faz isso lá no júri. Então a gente não chega lá só no gogó, né? A gente mostra a TV, exibe o vídeo, Vídeo tudo legendado. vídeo, a gente legenda os vídeos, a gente toma um cuidado assim com a preparação que chega lá na hora, é fácil. Né? É fácil, assim, né? A 1h30 lá não é tão... É muito mais fácil quando a gente está preparado desse jeito, entendeu? E nos primeiros júris, é engraçado que a gente ensaiava um para o outro, né? Então vê se minha parte minha ficou boa. Então finge que você é o jurado, senta aí. Que a gente começava a argumentar. Hoje a gente já não faz mais isso, mas ainda tem todas as preparações e todas as etapas a rigor. E a gente sempre se confronta, né? Então, por exemplo, eu falo, olha, eu quero falar disso, disso, disso. Aí mostro pro Alonso, mostro pro Schmidt. Se eles não concordarem, eles têm a plena... né, convicção ali de discordar e vice-versa, né? Pela maioria, né? Como a gente se conhece também, a gente sabe a habilidade de cada um, as skills de cada um, né? Então eu sei que o Iago é muito bom para iniciar a apresentação, eu explico bem a parte técnica. O Schmidt, na hora que começa a brigar no júri, ele arrebenta com a briga, ele consegue matar a briga ali. Então a gente sabe o momento de cada um. Então, quando um se cala, a gente sabe que o outro vai entrar. A gente faz um combinado também, quando há a parte do Ministério Público, do promotor, quem está na fala, se eu estiver falando, eu paro, eu fico em silêncio. Eu me reservo, eu me preservo para não me perder minha linha de raciocínio, e o Iago e o Schmidt vão comprar minha briga. E aí depois eu retomo a minha fala, sem entrar na briga. Entendi. Ao contrário, e ao contrário também, né? Se eu tô falando, né? O Leandro e o Schmidt também. Estão te defendendo. Exatamente. Quem assiste o show não entende os bastidores, né? Na prática. Mas é engraçado, um dia a gente fez um júri com um advogado até mais experiente que a gente, aí ele chegou e virou para nossos estagiários e falou assim, nossa,
eles deixam tudo muito certinho, né? Parece que é tudo combinado, mas é combinado. Mas é combinado, né? Então... Mas é combinado. É algo demais, cara. Isso daí é sensacional. É bem gente, legal. pra quem tá nos acompanhando, os arrobas deles estão aqui, mas fala pra gente, como é que a gente encontra vocês no Instagram? Como é que @, Iago da Mata, com I. @_ Leandro Alonso. Olha só, você que quer nos encontrar também, você pode nos encontrar através do Facebook, do Instagram, você pode nos ouvir no Spotify, em todas as plataformas nós estamos ativos. Inclusive no podcast nosso tem cortes no TikTok. Então você vai nos encontrar. Você vai encontrar o Conversa Direta, você vai encontrar essa nossa conversa. Se você está vendo só um pedaço, só um trecho, volta para você acompanhar tudo, tá certo? Nós estamos acompanhando aqui com muitas pessoas e tem muito estudante sempre. Tem muito estudante que está nos acompanhando nesse momento. Aí eu quero falar para vocês hoje mesmo. Dá para viver da advocacia criminal? Nós só falamos aquele início de carreira. Vocês vivem disso ou vocês são advogado / contador, advogado criminal / advogado previdenciário? 300% advogado criminalista. Advogado criminalista. E aí, conta pra gente. Dá pra viver. Quando eu fazia estágio da Defensoria Pública, a minha visão de mundo da advocacia era uma advocacia muito ruim. Eu via muitas das vezes o advogado com um carro mais antigo, se vestindo mal. Então, meu parâmetro da advocacia era aquele. Aí eu falava... Eu amo esse trem da advocacia, mas será? Não quero viver com esse estilo de vida, né? Quero viver bem. Afinal, estuda tanto. E aí depois, quando eu fui advogar, a gente conhece grandes nomes da advocacia. Aí você começa a ouvir falar em 1 milhão de honorários, 500 mil, 300 mil, 400 mil. Aí os olhos brilham. Só que assim, uma coisa é a pessoa viver, outra coisa é a gente viver. E nada mais que a prática traz pra gente essa consciência do resultado. Então quando você vai lá, você ganha 2 mil fixo e numa noite você ganha 1.000, você fala, dá pra viver. Aí você fecha o primeiro contrato em 7 mil. Aí você fecha o outro. No final do ano, eu me recordo, eu tinha um Palhinho ano 2000, Denis, quando eu comecei a advogar. Olha. E o Palhinho, 2 portas, não tinha ar, não tinha direção, não tinha nada. Quando foi em dezembro, no final do ano, comecei com o meu escritório em maio. Quando foi em dezembro, eu estava com um carro com teto panorâmico, indo para Arraial do Cabo, me achando rico. Mas é isso. É isso. Comparado com o que o Iago trouxe, né? Exato. Eu sempre me comparo com o primeiro salário. Já aprendi, Iago. Obrigado por me ensinar hoje, cara. Eu também, né? Que nem o Leandro, quando eu comecei a advogar, eu tinha R$200 na conta e uma conta de cartão que viria, porque eu tinha acabado de voltar de viagem, né? Eu era funcionário, então eu me planejei o ano inteiro, viajei para fora do país, achei que eu ia ter meu salário de volta. Quando voltei, pum, a surpresa. Então aí, no caso, eu tinha uma conta de 2.000 e não tinha nada. Então a gente foi começando ali, foi evoluindo. Eu tinha um casinho, 2 portas, aquela gotinha, sabe? Carro feio, vidro quebrado, entendeu? E aí, aos poucos, cara, e assim, questão de 1 ano, né, que nem o Leandro. Troquei de carro, quando eu vi, passou assim 2 anos, eu já tinha trocado 3 vezes de carro, sabe? Então, assim, a advocacia é muito boa, a criminal, cara, se você for um profissional sério e dedicado, né? Você tem que se dedicar muito. Você vai viver, com certeza. Então não tem essa realidade de advogado barra, não. Né? Não. Tem isso, Full advogado time. e... Full time. Full time advogado. E a gente tá caminhando aqui. Deu quanto tempo já de podcast? Deu 40. 40 minutos, a gente não vê o tempo passando. Caramba, você lembra dá pra ficar umas 3 horas. Se tivesse 3 horas. cerveja, 12. E eu sei essa questão do tempo, por algum motivo eu sempre gravo. Quando bate 40 minutos aqui, eu não sei, cara. Deu 40 minutos, dá pra sentir que o tempo, a prática, né, cara? E a gente tá caminhando pra uma realidade de fim de podcast, a gente conseguiu conversar. Pra quem tá começando hoje, a gente falou sobre habeas corpus. Você poderia explicar pra gente essa realidade? Como é que funciona um habeas corpus? É aquilo que mais tem de demanda hoje em dia? Não é aquilo que tem mais de demanda? A progressão de regime? São coisas que a gente precisa conversar pra quem tá nos acompanhando. Porque às vezes tem famílias que que está nos acompanhando, que tem um familiar preso, que tem alguém que está preso, que precisa... Talvez a pessoa tenha algum direito, que você falou que o Estado não está fornecendo, né? Deles. Conta pra gente um pouquinho a sobre liberdade, né, conforme o Leandro falou, é o que a gente trabalha, né? É a maior riqueza do ser humano, né, após a vida. Então, assim, a liberdade no processo criminal é algo que você tem que sempre buscar. Então, eu sempre digo para os meus clientes que a liberdade, né, daquele que está preso é minha primeira prioridade. Minha primeira prioridade é soltar aquela pessoa da cadeia. Por quê? Porque ali é um lugar que não melhora ninguém. Né? Então, assim, não importa o crime, eu sempre busco, né, que aquela pessoa
ela responda aquele processo solto, ainda que após o processo ela seja condenada, aí sim, né? Aí sim ela vai poder ser presa. Então, assim, o habeas corpus é algo que todo advogado criminal ele tem que saber manejar, né? Eu, particularmente, gosto muito de fazer, gosto muito, é algo que eu sempre estudei muito, porque ali, depois que você tira aquela pessoa da cadeia, cara, você vira o herói daquela pessoa, você vira o herói. Entendeu? Então, o sentimento é bom? Eu particularmente continuo a mesma coisa desde a primeira vez. É bom demais. Alvará cantou, doutor? É bom demais. Nossa, eu falo que é a melhor sensação, né? Alvará de soltura ou alvará de levantamento? Cara, não sei qual que é o melhor. Os dois são bons. O habeas corpus, né, a impetração de habeas corpus, todo advogado criminalista vai precisar saber manejar. Sempre que você vai ter uma decisão coatora, você vai precisar manejar da utilização de habeas corpus. Então, o que a gente sempre faz em processo desse, para você entender a questão da prática. Entrou um caso pra gente, primeiro ponto, você não vai pensar em habeas corpus em liberdade inicialmente, você vai montar uma estratégia de defesa. Então você vai pegar uma decisão coatora, porque às vezes eu tenho uma fundamentação tão ruim de um juiz, se eu faço um novo pedido de liberdade, eu vou dar a chance para o juiz fundamentar bem a decisão dele. E eu não consigo derrubar depois essa decisão no tribunal. Então deixa a decisão ruim do jeito que tá, já vai para um HC direto, já tem a decisão coatora. Então, primeiro ponto, antes de iniciar qualquer petição, é a estratégia. Esses dias eu peguei um processo que estava prescrito. Eu gastei 3 dias fritando a minha cabeça estudando esse processo. 3 dias. Minha petição deu uma lauda. E deu certo. Petição de uma lauda, 3 dias de estudo. Esse é muito resumo da advocacia criminal. 10 dias de estudo para uma petição de 2 folhas. Exatamente. E conta pra mim sobre isso daí. Vocês continuam estudando ou acabou? Vocês só... Denis, e aí? eu tenho 7 anos de formado, nunca parei de estudar, não teve um ano que eu não fiz um curso, não fiz uma especialização, alguma coisa assim. E eu acho que assim, até meus 40 anos eu ainda não vou tirar o pé de estudo. Eu acho que eu vou ter que ainda estudar aí mais uns 10 anos para eu ficar feliz. É e mesmo assim. Tem coisas que vicia, né? E estudar vicia, né? Você Vicia. fica, não acredito. Naquele caso, se eu tivesse feito... E não é isso. E isso que o Leandro falou, essa questão da estratégia é o mais importante. A gente ouvia, né, quando a gente trabalhava em escritório, que fazer petição era 10% da advocacia. E naquela época eu ficava revoltado, né? Porque eu era o cara que fazia petição, não entendia. Eu ralando lá 12 horas. Obrigado, seu Júnior. E aí ele falava, nossa, isso daí é 10%, é muito importante, é legal o que você faz, mas 10%. Aí hoje em dia eu que falo. Porque o que é mais difícil na advocacia é a estratégia. É a estratégia para soltar alguém, é a estratégia para absolver alguém. É a arte da guerra? Com certeza. É arte. A estratégia defensiva é o que diferencia quem não é criminalista de quem é criminalista. Porque fazer uma petição boa criminal, você consegue fazer sem ser criminalista. Montar a estratégia de raciocínio lógico para advocacia criminal, só quem é criminalista. Cara, que conversa da hora isso aqui. Isso aqui tá legal hoje, viu, Bill? Olha, você que está nos acompanhando aqui pelo nosso podcast, você vai ter acesso a toda essa nossa conversa inteira, tá? Se você viu algum corte, se você só tá vendo esse pedaço, volta. Eu volto, porque essa nossa tarde está muito louca. Esse ano aí, até lembrando de casos, né, que como a estratégia é importante, eu fui contratado em dezembro, era uma queixa-crime, né? E na queixa-crime ela tem um requisito muito diferente dos outros processos, que é uma procuração. Essa procuração ela é diferente. Não é uma procuração que eu uso nos outros casos. Né? Ela tem certos requisitos legais, né, que geralmente os advogados não sabem. Muito provavelmente não era um advogado criminalista, né? Ele pegou e ingressou com essa queixa-crime contra o meu cliente, só que não tinha passado ainda o tempo, né, dos 6 meses. Então o que eu falei para o meu cliente? Olha, eu vou pegar essa queixa-crime, mas eu vou entrar nesse processo, vou acompanhar ele, mas eu só vou fazer qualquer coisa daqui a 4 meses. Porque já vai ter decaído esse prazo para ele consertar. Né? Então, a mesma coisa que o Leandro. Eu fiquei lá 4 meses olhando o processo, meu cliente não foi encontrado, etc. Passou esses 6 meses, olha, o juiz, está errado, procuração. Nossa. Indeferido, extinguiu o processo. Então, assim, isso daí é uma coisa... E ele extingue sem resolução ou com resolução do mérito? Sem resolução, porque foi uma falta de um requisito essencial, que é a procuração. Processual, né? Então assim, não dava mais tempo. Um advogado, né, por assim dizer, um generalista, ele chegaria lá, já ia apresentar defesa naquele momento, etc. Eu não. Segura. Deixa com o pai. Deixa que eu resolvo. Um caso desse, veio um cliente aqui em janeiro. E ele veio no dia... Eu faço aniversário no dia 5 de janeiro.
E geralmente é um período que o advogado tá de férias. Vocês estão em Maragogi, vocês estão nas Ilhas Caimã. Eu tava na delegacia esse ano. Nesse período... Voltei dia 2 de janeiro, o telefone tocou. Tá bom. Nesse período, os advogados, gente, pra quem não conhece, eles estão em recesso forense. É um nome técnico para as férias, né? Eles estão de recesso, eles estão queimados de praia. E o que acontece? Eu tô na pilha aqui no escritório, que eu pego bem trabalhar no dia do meu aniversário. E esse cliente chegou no dia do meu aniversário, tava sozinho no escritório, tava no St. James ainda. Ele entrou no escritório e falou, não, eu trabalho em tal banco, eu sou não sei o quê, e eu tô sem receber faz mais de um ano. Quando ele falou, eu trabalho num banco, quando ele fala isso, eu já falo, salário de benefício alto, certo? O bancário recebe um salário alto. Então, salário de benefício alto, e eu tô afastado há mais de um ano. Eu já faço o cálculo na minha cabeça na hora que eu tô conversando com ele. Falo, tá, e o que tá acontecendo? Não, já mandei para várias... Aí ele usou o nome de uma advogada. A advogada tal, que é professora, eu já fui nela, não conseguiu solucionar meu caso, não sei o quê. Eu só vim aqui para ver, para dar uma olhadinha. Aí eu fui lá, peguei, olhei e falei assim, ó, senhor, eu consigo resolver o seu caso, eu não posso prometer. Porque a OAB não me permite dar uma certeza porque o meu contrato é de êxito. Então eu trabalho somente no resultado. Se eu não ganhar, o senhor não me paga nada, mas se eu ganhar, o senhor me paga 30%, que é aquilo que a gente cobra aqui no escritório, né? Aí falei pra ele algo do tipo assim, falei, olha, mas vou falar uma coisa pro senhor. Tende a não demorar esse processo. E eu não quero ter dificuldade do senhor de receber. Ele falou, não, mas já tentei com uma advogada tal, professor. Sabe, você sente o cliente quando ele é um pouco metido, o cara é um pouco vaidoso, né? E a gente aqui é favela, o escritório é quintal de casa, a gente atende um monte de gente aqui o dia inteiro, é uma delícia isso aqui, né? Então quando vem um cliente um pouco mais pomposo, né? Então a gente atende do mesmo jeito e explica pra ele, olha, eu não quero ter problema com o senhor. Esse dinheiro aí, que foi em janeiro, chegou fevereiro a gente tinha recebido esse dinheiro. E na hora dele me pagar, com esse dinheiro eu comprei um Civic, cara, pra você ter uma ideia, de tanto dinheiro que era, entendeu? Então assim, com a minha porcentagem, porque a gente não era só um ano que tava, ele tinha participado, teve um problema sério no banco, enfim, tinha mais tempo. E, cara, mudou minha vida esse processo, basicamente. Eu comprei um carro com o dinheiro desse processo, que é aquele processo, fala assim, ó, que isso, cara, que loucura que é isso. É aquele, né, de saber a tese certinha, de não ter dor de cabeça, de você saber o que você está fazendo, de ter estudado, de ter experiência, é onde vira o jogo. E de estar no momento certo ali, preparado, né? 5 de janeiro, viu? E eu agradeço cada advogado que saia de recesso nessa época. Eu, particularmente, também voando. eu não folgo mais agora no recesso. Já faz uns 2 anos que eu fico em São José, né? Então, Tá assim, certo, não é não? E eu tenho uma experiência muito boa, né? Nesse ano foi ótimo. No final do ano eu trabalhei pra caramba, que teve uma hora que assim, minha família falou, pô, é final de ano, cara. Hoje é aniversário de Cristo. Você precisa... Tipo, você tem que descansar. Mas é um sentimento bom, né? Muito bom. É bom ter trabalho, é bom acordar, não é? Isso, você acordar exatamente. na segunda-feira e ter pra onde ir. Sim. A gente é muito grato, Deus é muito bom pra gente. Eu vou, às vezes, no meu escritório, final de semana, sempre arranjo uma desculpa pra passar lá, entendeu? E eu gosto. Tomar um cafezinho, né? Toma um cafezinho e vai embora. Aliso a parede e falo, nossa, que da hora, meu. Deus foi muito bom com a gente. De ter nos dado uma profissão, de ter nos dado paixão pela profissão. Deus foi maravilhoso porque Ele nos deu uma oportunidade de viver daquilo que a gente é apaixonado. Nem todo mundo consegue isso, né? Exatamente. Isso que vocês falaram aqui hoje, esse papo ficou gostoso por causa disso. A gente estourou tempo. Eu nunca passei tanto tempo aqui no podcast, porque a gente não viu o tempo passar. Porque trabalhar com aquilo que gosta é como se fosse ser jogador de futebol, sabe? Não tem como reclamar. O cara não tem como reclamar. E as pessoas sabem, né? As pessoas sabem que você gosta de trabalhar com aquilo. Todo mundo sabe. O cliente ou outro advogado, todo mundo sabe, né? Quem gosta de trabalhar com aquilo ou não. Você é apaixonado. E se ter esse retorno, de chegar em casa e comprar uma coisa boa pro seu filho, alguma coisa que dá um conforto para ele. Eu acho que nós três passamos por algo semelhante quando a gente foi pai. Eu, por exemplo, eu tinha salário de estagiário. Né? E ainda tem Quem montou o quarto do meu filho foi o André, o sócio do Léo. Ele que montou o quarto da Liz, não tinha nada. E eu ainda vivo uma paternidade atípica, tenho um filhinho atípico, que foi para mim minha força motora para poder vencer na advocacia. E eu nunca falei sobre isso para ninguém, mas a primeira coisa, inovador. Eu, quando comecei a advogar, meu primeiro dia com o escritório próprio, eu mandei um e-mail, eu tenho esse e-mail salvo ainda para mim mesmo, endereçado para mim mesmo, você vai vencer na advocacia. Muito louco, eu fiquei arrepiado, entendeu? Gente, para quem nos acompanhou, isso aqui foi a nossa conversa direta. A gente encerra em alto nível com essa fala do Alonso. Essa realidade de você escrever um e-mail para você mesmo, gravar um vídeo, sem dúvida no futuro dá certo, né? Exatamente. Essa carta da minha você vida, poder fazer aquele comparativo, né? Muito bom. E o que o Iago trouxe aqui, olha, o meu comparativo do meu primeiro salário sempre vem na minha mente quando eu venho o processo hoje. O que o Alonso trouxe do e-mail que eu enviei para mim mesmo, isso daí, ó, falar pra você. Gente, obrigado por nos acompanhar. O @ de vocês de novo, mais uma vez. @ Iago da Mata. _ Leandro Alonso.
Você que quer montar esse podcast, você pode nos procurar. Você pode montar esse podcast no seu escritório, no seu consultório, no seu comércio. O Danilo Pastor vai, monta e te ajuda você a ter seu próprio podcast. Ou, quero fazer somente 2. Tá vindo um cara aqui, um amigo, uma amiga que é muito relevante, vai trazer algo para a sociedade, como os 2 trouxeram hoje. Sem dúvida nenhuma, você pode ser o próximo. E você que quer ser entrevistado, quer estar com a gente no Conversa Direta, basta só mandar uma mensagem que, se Deus quiser, você vai estar aqui comigo sentado, batendo um papo, contando sua história, contando sua vida. Um abração, fiquem com Deus!